Pessoal, questão 78. Vamos ler? Texto 1. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para substituir as baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos da respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como o substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrões apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações. Então, nós temos aí as duas semi-reações com as DDP. E o que ele quer saber? Nessas condições, qual é o número de biocélulas de acetato ligadas em série necessária para obter uma diferença de potencial de 4,4 volts. Pessoal, vamos resolver essa questão? Bom, pessoal, na questão 78, caiu um dos assuntos também sempre está caindo, que é a eletroquímica. Não necessariamente pilhas e não necessariamente também a eletrólise, mas também todo o conceito que envolve das cargas dos elementos, que é o NOx, né? Oxidação, redução, metal de sacrifício. Então tudo isso está caindo sempre no Enem. Então é importante você ficar ligado. Pessoal, então na questão 78, ele tem, né, essas duas células, ele quer saber quantas pilhas eu tenho que fazer para dar uma DDP, ou seja, uma voltagem, uma força eletromotriz, ou seja, tem vários nomes, de 4,4 volts. Então, primeira coisa, se eu tenho essa pilha aqui com esses dois componentes, né, o que acontece? Eu vou calcular, né, a DDP, se ele falou que é uma pilha, como que eu calculo a DDP de uma pilha? Eu preciso entender isso aqui, né? Então a DDP de uma pilha é o potencial maior, né, menos o meu potencial menor, tá? Então a primeira coisa eu vou fazer isso, calcular a minha DDP para achar se vai dar 4,4 volts, beleza? Mas veja bem, ele deu duas reações onde eu vou usar esse macetinho aqui, ó, que chama OPA. OPA significa o quê? Esse O é de oxidação, esse P de perde elétrons e esse A de aumenta o NOx. Então, ou seja, o que é uma oxidação? Oxidação é quando perde elétrons e aumenta o NOx. E se você observar, as duas reações estão ganhando elétrons, né? Porque os elétrons estão no reagente, então isso é típico de que está ganhando. Então quer dizer que são duas reações de quê? De redução. Então esse potencial que ele me deu foi de redução e esse potencial que ele me deu também foi de redução. Para eu somar essas duas reações e saber a DDP, eu não posso somar duas reações de redução ou duas reações de oxidação. Eu tenho que somar uma reação de redução e a outra de oxidação. Agora a pergunta é, como que eu vou saber? Pelo potencial. Como ele deu potencial de redução, aquele que tiver maior potencial de redução vai sofrer redução. Então, veja bem, é esse potencial aqui é maior. Então quer dizer que essa reação ela vai sofrer redução e, lógico, essa aqui vai sofrer a oxidação. Então, para eu somar, eu preciso pegar essa equação e inverter ela. Ou seja, porque ela está de redução. Então, para eu inverter e achar a oxidação, eu preciso fazer isso aí. Então, ó, eu tenho, invertendo aqui, ó, eu tenho CH3COO-, né? Mais duas águas, que vai produzir 2CO2, mais 7H+, mais 8 elétrons. E a outra eu só vou colocar aqui, ó. Só que para eu colocar, veja bem, eu tenho 4 elétrons só. Então, se eu tenho 4 elétrons, eu preciso ter 8 para eu poder cortar. Essa é a base da soma das equações de eletroquímica. Eu posso somar, posso fazer o que eu quero, multiplicar, dividir, inverter, desde que os elétrons cortam. Então, para eu cortar, eu tenho que multiplicar isso aqui, ó, por 2, tá? Ou seja, por quê? Ó, quando eu coloco aqui, ó, 2 mais 8H+,
ó, mais 8 elétrons, que vai cortar aqui, ó. Então, mais 4 águas. Agora sim eu posso fazer. Aqui eu não precisaria nem fazer essa reação, tá, pessoal? Eu já calculei, eu já descobri qual é o maior, então é o maior menos o menor. Eu já jogaria aqui, ó. Quer ver, ó? DDP, que eu vou chamar aqui de E também, ou eu posso chamar de U. O maior é o quê? 0,8 menos o menor é menos 0,3. Então, U fica 1,1 volts, tá? Ou seja, eu não precisava nem fazer as reações. Por que você está fazendo, professor? Para eu poder trabalhar com vocês e entender essa noção toda. Agora, para eu fazer a reação, é claro que eu estou fazendo o exercício e dando dica como resolve as questões rapidamente, apesar você tem um pouco mais de 3 minutos para resolver cada questão. Então, o que acontece aqui? Eu só precisaria dos meus potenciais. Identifiquei que é uma pilha, ele falou com uma pilha, ou eu identifiquei, então faz isso, eu achei 1,1. Mas vamos terminar aqui, ó, já que a gente começou. O que eu posso fazer aqui, ó? Cortar, que essa é a base, porque eu fiz isso tudo. Aqui, ó, eu posso subtrair, ó, 7 com 8, sobra 1 aqui, ó, 1H+. Não é isso? Água, ó, 4 e 2, sobra 2 aqui, ó. E acabou, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, CH3, CO- mais 2O2, mais H+, que vai produzir 2CO2, mais 2H2O. Onde a DDP nós vimos que é 1,1 volts. Aí ele quer saber quantas pilhas eu preciso para dar 1,5 volts, né? Pessoal, para eu saber quantas pilhas, aí você tem que ir lá para física, né? Por exemplo, eu tenho 3 aparelhos aqui, ó, que a gente chama de 3 resistores, né? Eu posso colocar 3 lâmpadas, por exemplo. Essas 3 lâmpadas eu posso fazer elas de 2 maneiras. Eu posso colocar elas de maneira onde elas ficam em série, ou eu posso colocar elas de forma que elas ficam em paralelo, né? Em série, pessoal, o que significa? Nós temos 2 características quando os resistores são ligados em série. Primeira característica, as correntes em todo o percurso ela é igual, tá? Isso aqui é importante, ó. Toda a corrente gerada aqui, ó, ela passa alimentando todos esses aparelhos. Isso é bom e ruim, né? Bom porque economiza, mas é ruim porque quem estuda em física sabe que se queimar uma lâmpada ou tirar uma lâmpada, as outras não acendem. Ou se eu colocar aparelhos com uma potência maior, não vai nem acender, já que é a mesma corrente para as 3. Agora, a DDP, ela é dividida, ela é diferente para cada aparelho. Ó, ou seja, aqui ó, é diferente. Onde eu tenho esse aqui, que é o maior, é o central, que nesse caso aqui ó, vai ser a somatória das 3. E o paralelo é o contrário da série, né? O paralelo vem uma corrente aqui, ó, central, e ela vai dividir, ó, em 3 partes. Então eu já posso falar aqui, ó, que a corrente que é diferente e a DDP aqui, ó, ela é igual. Ou seja, resumindo a batata quente aí, se eu pegar essa pilha e colocar ela em paralelo, não vai adiantar nada. Porque se eu colocar 3, 4 pilhas em paralelo, a minha DDP vai continuar a mesma, né? Então, mas eu não quero, eu quero colocar ela em série para que a DDP aumente. Porque se eu coloco uma pilha, se eu colocar outra pilha, essa DDP vai ser somada. Entendeu? Aqui não adianta. Quantas pilhas eu colocar, vai ter a mesma DDP sempre, né? Então eu vou colocar em série e aí fica fácil. Se uma é 1,1, então se ele quer 4,4, eu preciso colocar no mínimo 4, né? No mínimo 4, porque se eu multiplico aqui por 4, dá 4,4 volts. Então a resposta aí são 4, né, pilhas que eu vou colocar para atender esse aqui 4,4 volts, beleza? Então dá uma estudadinha em pilhas, estude a eletrólise, tá? Principalmente que a eletrólise é um pouquinho mais complicado, belezinha? Então encerramos a questão 78.